A transição energética é uma pauta que se tornou urgente e um dos pilares fundamentais na luta contra as mudanças climáticas e a gestão ambiental. Ela é definida como uma mudança gradual de uma matriz energética baseada em combustíveis fósseis para uma sustentada por fontes renováveis e mais limpas. De acordo com o relatório do Fórum Econômico Mundial divulgado em junho deste ano, o Brasil é um dos países que mais avança na implementação de ações para a transição energética. O documento mostra que nosso país subiu para a 12ª posição no Índice de Transição Energética, o ETI, ficando em primeiro lugar entre os países emergentes, entre todos os países da América e em terceiro entre as nações participantes do G20. Emergimos, assim, como protagonista dessa transformação, tendo como fatores preponderantes uma série de políticas estratégicas e investimentos focados na expansão das energias renováveis. Mas à medida que a transição energética exige a harmonização de políticas públicas, investimentos econômicos e o desenvolvimento de novas tecnologias que garantam a viabilidade e a competitividade das energias renováveis, se evidencia também a importância de uma estrutura regulatória robusta. Para falar sobre o assunto, tanto em nível nacional como local, recebemos o doutor em Direito Civil e professor do curso de graduação e mestrado em Direito da Universidade Federal do Piauí, professor Dr. Sebastião Mendes. Ele também é autor do livro Transição Energética e Sustentabilidade, Energia Renovável, Hidrogênio Verde e Mineração como fatores de desenvolvimento sustentável do estado do Piauí. Dr. Sebastião, seja bem-vindo aqui ao programa Ideias em Debate. E, em primeiro lugar, para iniciar aqui nossa conversa, nosso debate, você tem acompanhado esses fenômenos climáticos no país. Tivemos enchentes no Rio Grande do Sul, agora vivemos uma das piores secas em 70 anos no país, e isso tudo divulgado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E a previsão, segundo o órgão, é que mais de 4.000 municípios brasileiros enfrentarão algum grau de seca ao longo deste mês de setembro. De que maneira a transição energética pode contribuir para a mitigação das mudanças climáticas no Brasil, considerando os compromissos assumidos no Acordo de Paris? Qual o papel dos governos, das empresas e da sociedade civil nesse cenário? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do Sistema O Dia, de uma forma geral, que sempre é um entusiasta e abre espaço para falarmos de temas como esse, inclusive com seminários organizados na sociedade aqui local piauiense, e também contar aqui, obviamente, com o espaço que o professor Dr. Campelo abre para pesquisas e profissionais, pesquisadores aqui do Piauí, de uma forma geral, específico da Universidade Federal do Piauí, para que a gente possa mostrar as pesquisas que estamos realizando para o grande público, né? Uma função social extremamente relevante que esse programa aqui possui. E realmente, doutor Campelo, a gente vive um mundo em metamorfose. Nós tivemos uma série de mudanças realizadas a partir da mão humana que fez com que o nosso planeta entrasse numa crise talvez sem precedentes. Desmatamentos, poluição, não saber tratar adequadamente com questões que envolvem água, questões que inclusive reverberam na questão climática. E todos esses efeitos provocados, né, pela mão humana estão gerando agora consequências gravíssimas, consequências que quando a gente ouvia falar, imaginava que seria 2050, 2070, né, e talvez por conta disso a nossa geração e algumas gerações passadas não se prepararam, não procuraram realizar medidas mais adequadas para que gerações futuras não tenham que tomar decisões drásticas na parte ambiental, e agora a gente está sofrendo na pele, literalmente, todos esses efeitos que a mão humana criou. Essa situação é tão grave que, na forma como nós nos encontramos no mundo hoje, por conta dessa metamorfose, ações individuais, elas não dão mais conta de resolver esse problema por conta da gravidade que nós enfrentamos. Se nós pararmos para pensar, mesmo no Brasil, questões climáticas, problemas ambientais causados pela mão humana, não é, como
o problema de Mariana, né, problemas ambientais que vinham, de certa forma, de forma mais pontual, afligindo estados como Rio de Janeiro, São Paulo, agora tomou uma dimensão muito grande, 4 mil municípios. Nós estamos sofrendo na pele. Imagina uma cidade como São Paulo, que é conhecida como a terra da garoa, tendo problemas climáticos terríveis no que diz respeito ao aumento de temperatura. Se falava que na década de 80 as pessoas queimavam de frio em São Paulo, hoje é de calor. E por conta da ação humana, a partir de uma visão do ser humano que não levou em consideração as consequências dos seus atos. Agora, não dá mais para resolver esse tipo de problema com ações individuais. Tem que ser, precisamos de ações não mais apenas internas, mas ações nacionais, transnacionais. Agora está um problema seríssimo na possibilidade da fumaça que está no Brasil inteiro chegar a países vizinhos, né, com problemas seríssimos. O Rio Madeira chegou ao seu patamar mais baixo desde 1967, está 71 centímetros. As pessoas, né, a gente sempre lembra do Rio Madeira, um rio caudaloso, as pessoas tendo que caminhar quilômetros no rio seco e atrás de água. Você imagina falar para um ribeirinho na floresta amazônica que o rio está secando e agora a gente está sofrendo com problemas gravíssimos em relação a isso. A gente precisa agir imediatamente, porque talvez as gerações futuras elas vão precisar tomar medidas drásticas já, mas talvez por conta dessa aceleração no que diz respeito aos prejuízos que o planeta está sofrendo, a nossa geração já está enfrentando questões gravíssimas. E nós temos ainda nesse mesmo, com todo esse cenário que se apresenta assim de uma forma tão contundente, ainda há os negacionistas. É isso que negam que o planeta vai ter algum problema futuro ou que vai deixar de existir. Não é isso? E de que forma a transição energética ela vai contribuir para minimizar, para mitigar esses efeitos ou tentar reconstruir o planeta? A questão ambiental, hoje, ela está presente em tudo na nossa sociedade, inclusive nas discussões que envolvem as fake news, o discurso de ódio. A gente não pode desconsiderar que as novas tecnologias, e o senhor é um dos grandes pesquisadores das novas tecnologias, elas permitiram, elas têm um papel extremamente relevante, permitindo que vários grupos tenham agora a possibilidade de participar na formação da opinião pública. Isso é muito, muito importante. Mas, por outro lado, também tem um aspecto negativo, que é justamente a possibilidade de abusos em relação a discurso de ódio, em relação a fake news. Eu já escutei pessoas dizendo que a questão das queimadas é uma invenção da grande mídia. E a gente está sofrendo isso na pele. Né? Então, a gente está, de certa forma, o tema ambiental ele está presente em tudo. E quando a gente fala em questões ambientais, a gente não pode associar clima e energia. A transição energética, ela entra também nesse contexto. Nós tínhamos uma matriz energética muito ligada a combustíveis fósseis e agora, já há algum tempo, a necessidade, por conta de situações ambientais presentes, de haver uma alteração, uma mudança nessa matriz energética, buscando energias renováveis. Eu não gosto muito do termo energia limpa, porque se você for parar para estudar cada um dessas matrizes energéticas, elas sempre têm mais ou menos uma questão de poluição mais ou menos, mas obviamente que não vai ter, por exemplo, o problema gravíssimo que diz respeito a carbono, né, a efeito estufa. Então, a transição energética ela está presente nesse discurso no sentido de fazer com que a gente possa caminhar enquanto sociedade, tendo energia para fazer com que essa sociedade viva e se reproduza enquanto sociedade, mas também agora com uma necessidade de evitar, por exemplo, um aumento do efeito estufa, do aumento de gases, da questão do carbono na sociedade, para que a gente consiga viver de forma sustentável. Viver de forma sustentável significa você fazer um equilíbrio entre a ação humana e a natureza.
Ninguém aqui é contra o desenvolvimento, muito pelo contrário, o desenvolvimento é importante, mas o desenvolvimento agora tem que ser visto a partir de uma lógica da sustentabilidade, da preocupação ambiental. Até porque, se nós não fizermos isso, o aproveitamento não vai ser o melhor possível. Nós somos também do direito e eu sempre deixo muito claro que a regulação jurídica adequada, sustentável, e aí a gente tem que levar em consideração não apenas o direito e o judiciário, mas também o executivo, o legislativo, assim como o judiciário. E toda a sociedade, a gente tem que ter essa preocupação para que a gente possa avançar enquanto sociedade, que a cada dia se desenvolve com novas tecnologias, mas também respeitando o meio ambiente, para que a gente tenha condições mínimas de sobrevivência. Nesse cenário em que o Brasil é o primeiro das Américas no ranking mundial sobre transição energética, qual o nosso papel nessa liderança e como a transição energética, professor Sebastião, pode contribuir para a segurança energética do Brasil, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e promovendo a sustentabilidade até para evitar catástrofes como essas que ocorreram no Rio Grande do Sul? O Brasil é um país extremamente abençoado, né? Por conta do seu território, do seu povo, da cultura do seu povo, da sua história, né? E é um país que tem uma diversidade no que diz respeito a questões culturais, mas também uma diversidade no que diz respeito a território em relação à fonte de energia. A transição energética no Brasil, e eu não falo só o Brasil, mas fundamentalmente a região Nordeste, a transição energética tem a possibilidade de alterar para melhor, obviamente, situações de desenvolvimento na própria região Nordeste, fazendo com que a gente tenha possibilidade de avanços na parte energética, protegendo o meio ambiente. Nós temos, por exemplo, na região Nordeste, Piauí, Rio Grande do Norte, Bahia, um desenvolvimento da energia eólica que é extraordinário e agora num outro patamar. Qual era a grande discussão que nós tínhamos a respeito da energia eólica? É que ela era fundamentalmente produzida a partir do litoral do Nordeste. Por que no litoral do Nordeste? Porque o litoral do Nordeste tinha uma capilaridade de distribuição, de estradas, não é? Mas o litoral na questão da energia eólica nem sempre é o melhor lugar dessa produção. No interior, nós vamos ter terras mais baratas, nós vamos ter, em muitas situações, por não termos uma grande densidade populacional, problemas ambientais que envolvam a população, ele é, de certa forma, diluído. Não enfrenta o problema de maresia que ocorre no litoral, e você acaba desenvolvendo não apenas aquelas regiões que já são mais desenvolvidas no Brasil, que é a questão do litoral, mas também o interior. Eu ia até perguntar, professor, qual é o principal desafio ou os principais desafios regulatórios e de segurança jurídica que o Brasil enfrenta na implementação de projetos, né, de energia renovável. Outro dia eu assisti um documentário sobre energia eólica em que mostra algumas comunidades reclamando de efeitos em relação ao barulho que tem provocado, e isso tem causado alguns problemas de saúde naquelas populações. Então, quais são esses desafios regulatórios, já que o senhor tocou nesse assunto? Não existe energia totalmente limpa. Toda forma de energia ela vai gerar mais ou menos um problema no âmbito ambiental, social. Não existe, o termo energia limpa não é mais adequado. Por isso que a gente fala em energia renovável. Mas, por exemplo, a Universidade Estadual do Piauí tem projetos de pesquisa em que estão estudando os distúrbios do sono em populações próximos a áreas de energia eólica. E é justamente isso que a gente trabalha na Universidade Federal do Piauí com o meu grupo de pesquisa. O que é que a gente está pesquisando? É que a energia, os empreendimentos de energia, eles não podem ser vistos apenas como empreendimentos privados, como se fosse um interesse eminentemente privado. Por quê? Porque as empresas elas querem, por exemplo, financiamento público. Elas querem, de certa forma, incentivos de todas as formas para que esse empreendimento ele aconteça.
E ninguém que tem um empreendimento desse quer pessoas fazendo piquete reclamando por conta de problemas ambientais e de saúde que estão acontecendo. Como é que você faz para evitar isso? Trabalhar de forma sustentável, trabalhar com governança ambiental, com a chamada ESG, que está famoso no mundo todo, e a partir de regulação. Nós temos uma ideia, uma proposta nossa, lá do grupo na questão das energias renováveis, e eu acho que isso dá para fazer em estados como o Piauí, né? Qual é um dos grandes problemas dessa população? É justamente o receio, eles não sabem nem onde é que vão ser colocados esse maquinário. Mas você teria como diminuir muito com a ideia simples que eu coloco, inclusive, para autoridades, governantes, classe política, que é realizarmos isso através de uma obrigatoriedade, né, que já é possível de forma prática do plano diretor. O plano diretor só é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Né? Mas nada impede que uma cidade de 5 mil habitantes, de 8 mil habitantes, faça um plano diretor e nesse plano diretor já diga claramente, se tiver um empreendimento de energia eólica, é nessa região, porque vai ter essa situação. Isso já diminui esse efeito Nimbai, esse receio da população no que diz respeito à questão da mineração. E eu acho que é possível utilizar, inclusive, as próprias universidades para auxiliar os municípios, ou a Associação dos Municípios, por exemplo, para que implementem, né, uma ideia que nós temos, né, implementem planos diretores, né, para que a partir de um plano diretor, numa cidade de 5 mil habitantes, 8 mil habitantes, a gente tem hoje essa expertise para fazer isso. Consiga organizar o solo urbano para não termos esse efeito surpresa e a população ficar assustada com questões que podem causar um problema muito sério. Como tem sido, professor, o papel da Universidade Federal do Piauí, em especial, e da própria Universidade Estadual também, porque há um grupo de trabalho, de pesquisa, como o senhor colocou, como é que tem sido esse papel da Universidade Federal, das universidades, o papel da academia no contato com as comunidades, com os governos. A universidade tem sido procurada pelos governos para orientar ou para análise das pesquisas que estão sendo feitas e, a partir daí, direcionar uma atuação dos governos e da própria sociedade? Professor Campelo, houve nesse ano um evento internacional muito importante na PUC do Rio Grande do Sul, com vários pesquisadores de várias partes do mundo. E eu fiquei feliz que no nosso grupo, pessoas que orientam, seja na graduação, seja no mestrado, ou alguns que foram meus orientandos no mestrado, estão já no doutorado, né, participando de pesquisas, e já são várias pessoas que já estão trabalhando essa temática. Né? Posso falar inúmeros exemplos, professor Emanuel Reis, que é professor da UESP, que está fazendo pesquisas muito aprofundadas a respeito disso, Luiz Guilherme Tavares, que é um mestrando da Universidade Federal do Piauí, que estamos trabalhando o marco regulatório do hidrogênio verde, inclusive com reflexo da legislação piauiense a respeito disso, né? Maísa Lemos que está na graduação ainda, mas já está trabalhando com a questão da transição energética, Marcos Tavares Lira, que é engenheiro eletricista, é diretor do Centro de Tecnologia da UFP, mas também é estudante de graduação e também estamos pesquisando as energias renováveis. Então você já tem um grupo já crescente aqui no estado do Piauí que está trabalhando essas temáticas, mas sempre no olhar social. Não pode ser vista apenas como algo da esfera privada, mas também da esfera pública, no sentido de que ela quer os financiamentos, quer, de certa forma, um investimento estatal a respeito de todas essas questões, e para isso precisa haver uma troca também com a comunidade. Os legisladores, eles estão trabalhando na construção desses marcos regulatórios, que são muito importantes, para que a gente possa absorver essa transição energética de uma forma efetivamente sustentável e que possa abarcar tanto a sociedade como os interesses econômicos também das localidades. Como é que está esse cenário no âmbito da legislação, essa questão regulatória? Nós tivemos um avanço muito grande no que diz respeito até ao olhar em relação a essas questões. E no estado do Piauí, fundamentalmente, nós tivemos um crescimento de interesse, né? O próprio Sistema O Dia organizou seminários no que diz respeito à transição energética, e a gente vê reflexos disso também
no governo estadual. Tivemos, agora em maio, junho, congressos internacionais aqui no estado do Piauí, promovido tanto pelo governo do estado, como também pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente, não é, pela SEMAR, no sentido de trazer pessoas de fora, mas também atores aqui no estado do Piauí, no que diz respeito à junção, tanto da comunidade como dos órgãos governamentais e também das empresas. E com o olhar também da Assembleia Legislativa. Eu acho que nós precisamos ter um olhar maior no que diz respeito à implementação estadual, no que diz respeito à energia. O artigo 246 da Constituição Estadual é um artigo que a gente tem que ter um olhar muito aprofundado em relação a ele, porque ele pode permitir um desenvolvimento muito grande a partir da sua implementação, ou seja, olhar também a Constituição do Estado do Piauí, porque a Constituição Federal, ela, no que diz respeito à questão energética, a produção, a distribuição, é competência federal. Sim. Mas os empreendimentos, né, o EIA, RIMA, né, e nessa construção, a troca que vai ter com a sociedade é de competência do âmbito local. E a partir daí, sociedade, Estado, empresas e também a classe política, no que diz respeito à Assembleia Legislativa, tem um papel fundamental. Como é que o senhor vê a questão do investimento estrangeiro nesse caso, considerando que a energia, o mundo é movido por energia? E aqui nós temos anunciado pelo próprio governo estadual a captação de recursos estrangeiros para a construção de usinas de hidrogênio verde. Então, como é que o senhor vê esse investimento estrangeiro? Há algum risco desse investimento estrangeiro de alguma forma não beneficiar o nosso país e levar essa energia para fora? Como é que ou esses recursos para fora, como é que o senhor analisa essa questão? Há algum debate nesse sentido? Eu fiquei muito feliz de saber que aquilo que a gente faz aqui no estado do Piauí reverbera fora, né? Fiquei muito feliz quando soube que um artigo que publiquei com alguns orientandos, né? Livros que publiquei, que publicamos foram citados, por exemplo, na Universidade de Pequim, Nacional de Pequim. E foi um artigo que escrevemos, visto como um dos artigos de referência para se estudar o investimento chinês na parte energética no Nordeste brasileiro. Então, esses investimentos, eles são muito bem-vindos. Eles são muito bem-vindos. Querem investir no Nordeste, no Brasil, no Piauí, os investimentos estrangeiros, principalmente de economias que estão punjantes, como China, como Espanha, eles são muito bem-vindos. Mas cabe a nós, né, enquanto sociedade, enquanto governo, mas também enquanto os nossos representantes políticos, a partir de uma escuta, não é, de organizações da sociedade civil, de intelectuais, de fazermos um arcabouço para que esses investimentos sejam transformados também em desenvolvimento social e que mude os parâmetros de índice de desenvolvimento humano das nossas cidades. E ele é autor do livro Transição Energética e Sustentabilidade, Energia Renovável, Hidrogênio Verde e Mineração como fatores de desenvolvimento sustentável do estado do Piauí. E eu queria, professor Sebastião, retornar aqui nesse segundo bloco do nosso programa. Lembrando, o Piauí é o terceiro maior produtor do país em energia eólica, com 178 parques espalhados pelo estado. E também está apostando na produção de hidrogênio verde. Esses temas, né, são tratados no seu livro Transição Energética e Sustentabilidade, é isso, que fala de energia renovável, hidrogênio verde e mineração como fatores de desenvolvimento sustentável do estado. Como é que foi feita essa abordagem no livro? Como é que o contexto, essas questões, elas estão trabalhadas na questão, no âmbito jurídico, econômico? Quais os desafios que o Piauí enfrenta para regular e promover o desenvolvimento dessas energias renováveis? Doutor Campelo, esse livro de autoria minha, né, e também do professor Gabriel Furtado, conta também como coautores a Jéssica Fonteles, o Emanuel Reis e o Luiz Tavares. É um trabalho em que a gente está tentando mostrar para o estado do Piauí
as potencialidades que a transição energética pode gerar para o Estado e principalmente a partir de uma regulação jurídica, de efeitos sociojurídicos e econômicos. Eu fiz meu pós-doutorado na Alemanha e quando estudei na Alemanha já havia na Universidade de Hamburgo, na Universidade de Munique e em Augsburgo, onde eu efetivamente estudei, uma gama de discussões a respeito de questões energéticas, tanto é que as nossas primeiras publicações aqui no Brasil foi justamente um comparativo da necessidade de mudança da matriz energética no Piauí a partir do exemplo da Alemanha. A Alemanha tem uma lei geral de energias renováveis, não é, que é muito bem elaborada, e a gente quis trazer isso aqui para o estado do Piauí. E realmente não tinha, na época, profissionais que olhassem para esse campo. Começamos a pesquisar, né, fico muito feliz e falo com muita alegria que você foi o primeiro a, de certa forma, abrir espaço e comentar sobre as pesquisas que a gente realizava sobre transição energética no estado do Piauí. E o que a gente quer colocar é que você não pode pensar a transição energética como uma questão eminentemente energética, mas também uma questão social, econômica, com a necessidade de transformar a comunidade. Se eu tenho uma localidade em que há um grande empreendimento, seja solar, seja eólico, ou mesmo na mineração, isso tem que ter retorno para a comunidade, tem que ter retorno para aquela população, até para que todo mundo ganhe. Na questão do hidrogênio verde, na questão da energia eólica, na questão da própria mineração, ninguém quer que a empresa chegue lá, explore e depois vá embora e não tenha nenhum tipo de retorno. Nem mesmo a empresa que é sustentável, que é responsável ambientalmente, ela quer isso. Ela quer que haja realmente uma troca, né? No que diz respeito à exploração daquele potencial energético, mas também o fortalecimento dos laços com aquela comunidade, porque aquele empreendimento naquela localidade pode gerar emprego para aquela população. Pode haver desenvolvimento de escolas, de hospitais, de vias, em que tudo aquilo ali pode ser realizado, né? Porque o investimento é muito grande que essas empresas fazem e o retorno ele é possível, né? Mas para isso depende, obviamente, de uma união de vários setores. Por exemplo, na capacitação dos funcionários dessas empresas, não é? O Sebrae, por exemplo, tem uma função extremamente importante no que diz respeito a preparar esses trabalhadores para que trabalhem de forma adequada naqueles empreendimentos, porque precisa de uma qualificação em determinados setores. É uma gama de atividades que são realizadas nesses grandes empreendimentos, né? E para isso precisa de uma união social. A ideia do livro é justamente uma colaboração nossa, minha, do professor Gabriel Rocha Furtado, do Luiz Guilherme Tavares, do Emanuel Reis, da Jéssica Moura Fonteles, de contribuir realmente com ideias, com revisões e com propostas, revisões bibliográficas, no sentido de mostrar o que é que pode ser melhorado a partir de uma regulação jurídica, social, ambiental. E a gente fica muito feliz da receptividade da obra. É um e-book, o acesso é gratuito, qualquer pessoa pode baixar na internet. A intenção não é ganhar dinheiro com o livro, mas é mostrar esse conhecimento, para que as pessoas, inclusive, percebam da potencialidade. É importante difundir, né, para que toda a sociedade tenha conhecimento e possa, a partir daí, até assimilar a ideia e abraçar isso como um fator de desenvolvimento positivo. E eu sempre tenho falado também, professor, que é preciso que se pense esse novo arranjo institucional entre público e privado, para que não se vejam como esferas autônomas e que não se entrelacem, porque não podemos mais falar hoje em público unicamente, em privado unicamente, porque o que é mais importante é justamente esse desenvolvimento social conjunto. Isso não adianta ficar um ou outro, e para isso, de fato, isso que o senhor colocou, ele é fundamental na construção dessas comunidades mais desenvolvidas. E eu pergunto agora o seguinte: quais são as oportunidades e riscos associados à implementação de projetos de energia solar e eólica no Piauí, considerando o contexto legal e ambiental do Estado? Como é que vocês têm visto isso, esse grupo tem visto isso? Nós temos iniciativas aqui que são fantásticas. Tem um projeto de extensão da Universidade Federal do Piauí, capitaneado pelo professor Marcos Lira, que leva energia eólica para
escolas rurais em áreas quilombolas. Olha só que maravilha. Escolas rurais em áreas quilombolas estão sendo alimentadas energeticamente por energia solar a partir de um projeto do professor Marcos Lira. Se nós olharmos os dados do Centro de Liderança Pública, não é? O próprio governo do estado do Piauí teve uma série de reuniões esse ano com o Centro de Liderança Pública e foi interessante porque a gente trabalha muito esses dados. O que é que a gente tem especificamente no estado do Piauí? Nós temos solidez fiscal, nós temos um desenvolvimento educacional, né? Solidez fiscal, o Piauí é o 15º estado. Na parte educacional é o 12º, né? E nós temos, o Piauí é o 11º estado em possibilidade de crescimento de mercado. Se nós conseguirmos atrair, e essas empresas querem, né, essas empresas para o estado do Piauí, e realizarmos uma governança ambiental, né, sustentável desses empreendimentos, esse empreendimento ele pode reverter positivamente em fatores que não são tão bons para a gente. A gente tem fatores no que diz respeito à questão da saúde, no que diz respeito a alguns outros aspectos, até de inovação, por exemplo, em que a gente é o 23º e 24º estado da federação em relação a isso. Então, se a gente consegue, para isso a questão da regulação jurídica, né, e das pesquisas que nós fazemos, nós estamos, obviamente, à disposição de pesquisadores, de empresas, de entes governamentais que quiserem nos escutar, ler todos os trabalhos que nós fazemos. São mais de 10 publicações que nós temos só nessa área, focando especificamente o estado do Piauí, de norte a sul, desde Picos a Teresina, passando por Teresina, chegando também ao litoral. E nesse contexto, professor, como é que o estado do Piauí ele pode se posicionar como um líder nacional na produção de hidrogênio verde ou de energias renováveis, né? E quais são as políticas públicas para alcançar essa liderança de forma sustentável? Primeiramente que há toda uma perspectiva de discurso governamental no sentido de olhar para esse desenvolvimento a partir da transição energética, né? Seja na questão das energias renováveis, que houve um implemento, principalmente a partir de 2022, 2023, com vários empreendimentos sendo construídos aqui no estado do Piauí, cidades pequenas aqui no estado, com um investimento muito forte, inclusive de iniciativa privada, de empreendimentos privados. Há um olhar também do governo estadual, por exemplo, no que diz respeito à mineração, né? E também em relação ao hidrogênio verde, que talvez o Piauí seja o estado que mais aborde essa questão do hidrogênio verde. É tão interessante a questão do hidrogênio verde que agora, no dia 25 de julho, foi aprovado o marco legal do hidrogênio verde, né, no Congresso Nacional, daí 14 mil. Agora, no mês de dia 25 de julho, e é um marco regulatório muito denso, que vai dizer quais são os objetivos, quais são as metas, as questões conceituais. Mas o que é importante para a gente? Que concomitante a esse discurso nacional e essa lei federal, nós tivemos aqui também no Piauí um marco regulatório no que diz respeito ao hidrogênio verde. Ou seja, o Piauí, no que diz respeito ao hidrogênio verde, está casado, digamos assim, com as grandes discussões nacionais. No que diz respeito à mineração, da mesma forma. O nosso minério de ferro ele é premium. É um minério de ferro que é mais potente. O nosso diamante ele não exige tanto desgaste do meio ambiente para ser retirado. Nós temos vários outros minérios, né, que podem que geram, obviamente, riquezas, e a gente percebe uma disposição do governo estadual no sentido de investimentos e de iniciativas para facilitar, de certa forma, esse desenvolvimento. Na energia solar, na energia eólica, a gente percebe de norte a sul do Piauí já um investimento maior, inclusive levando para regiões do sertão, regiões mais centrais, e não apenas no litoral, né, esses empreendimentos. Obviamente que o governo do estado ele tem como auxiliar e auxilia no que diz respeito à construção de estradas, né, ao fortalecimento
da qualificação na parte educacional, que está sendo feito um belíssimo trabalho na parte educacional aqui no estado do Piauí, e isso reflete positivamente para a nossa população. É um projeto aqui no estado da qualificação já ainda na escola, né, no ensino médio, já sair qualificando aqueles alunos para que eles possam ocupar também o mercado de trabalho. E é claro que tendo a energia, esse campo em desenvolvimento ainda abre um espaço muito grande para essa qualificação e pode gerar empregos para essas pessoas, para esses jovens. E aí, professor, muito a gente tem falado aqui dessa regulação jurídica, né, da necessidade dessa regulação jurídica. E aí eu quero, assim, de que forma essa regulação ela pode garantir que os benefícios dessa transição energética no Piauí sejam efetivamente distribuídos de maneira equitativa dentro da população local ou entre a população local, para que esses recursos eles não sejam, para que as regiões não sejam exploradas unicamente e esses recursos eles se desloquem para outros territórios. No âmbito de produção e distribuição de energia, as competências elas são federais. Certo. Mas tem muita coisa no que diz respeito ao empreendimento, por exemplo, que são competências estaduais. Né? A própria ideia que lancei aqui de tentarmos fazer plano diretor para os municípios menores. O plano diretor é obrigatório apenas para municípios com mais de 20 mil habitantes. Né? Agora, se a gente faz também para municípios menores, de 8 mil, 5 mil habitantes, que recebem esses investimentos, já é algo positivo para evitar aquele receio da população de saber o que está acontecendo. Pode se estabelecer como uma regra obrigatória para a implantação daquela usina, haver dentro daquele município um plano diretor independentemente da população. É uma ideia extraordinária. Nós temos no artigo 246 da nossa Constituição Estadual um caminho muito grande para ela ser implementada e aí podermos fazer essa regulação jurídica. Fora isso, nós temos uma série de incrementos que podem ser feitos para garantir a essa população esse retorno a partir das autorizações EIA-RIMA. Os estudos de impacto ambiental que são obrigatórios para a implantação desses empreendimentos, eles já podem conter elementos, e a legislação estadual pode fazer isso, né? Conter elementos que exija um retorno social para essas comunidades. Nós temos um grupo de profissionais muito qualificados na SEMAR. Eu tive contato com eles num congresso internacional organizado pela SEMAR, pela Secretaria, e isso pode ser feito a partir da autorização do EIA-RIMA, que é obrigatório para que o empreendimento comece a funcionar. E, acima de tudo, nós temos toda uma expertise que está sendo construída, desenvolvida dentro da Universidade Federal, a gente se coloca à disposição. Né, seja entes governamentais, não governamentais. Acho que uma implementação, inclusive, eu sou entusiasta da transformação educacional que está acontecendo na escola pública do Piauí, tanto na parte de profissionalizante, mas também no ensino normal desses jovens, porque eles podem sair já com perspectivas no que diz respeito a emprego, até na questão do olhar ambiental, né? Deles terem um olhar mais aprofundado por conta de características locais, né? E tenho certeza que tem toda a boa vontade da parte da Secretaria de Educação, do governo estadual, e a gente se coloca à disposição. Os nossos livros, as nossas publicações, todas elas estão na rede mundial de computadores. O acesso é gratuito. O que a gente quer na universidade, no nosso grupo de pesquisa, auxiliar nessa oportunidade, nesse momento que o Piauí, abençoado por conta da sua terra, do seu povo, numa terra que é rica, é rica em vento, é rica em pedras preciosas, é rica em hidrogênio verde, né? É rica em sol. Muita gente reclamava do sol, e o sol é o redentor de muitas áreas no estado do Piauí. E a gente tem isso gratuitamente e com vontade política e com a expertise, e a gente está aqui também para auxiliar a quem quiser, pode entrar em contato conosco na Universidade Federal do Piauí. Maravilha, professor Sebastião. Nosso programa ele está
chegando ao fim. Eu já agradeço pela entrevista e que, sem dúvida, todo esse material publicado, aquilo que tem sido desenvolvido pelo grupo de trabalho dentro da Universidade Federal do Piauí, é um trabalho de consulta obrigatório, pelo que eu estou vendo, não só para os governos, mas pela iniciativa privada também, para todos aqueles que querem conhecer mais sobre essa matéria, que é tão importante e é uma matéria sobremaneira atual e que vai estabelecer o desenvolvimento do próprio Estado nos próximos anos, nas próximas décadas, né, para o futuro. Essa energia pode ser a grande saída, né, para o desenvolvimento do nosso Piauí e também do Brasil. E aí, professor, eu passo a palavra, né, para que o senhor possa fazer suas considerações finais, já agradecendo pela vinda, e o senhor sempre será bem-vindo aqui para a gente tratar desse e de outros assuntos que eu sei que o senhor tem um conhecimento muito, muito grande sobre tantas outras questões que poderiam ser abordadas. Muito obrigado e passo para o senhor fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, não é, essa oportunidade, não é, de falarmos de assuntos tão relevantes para o Estado, de apresentarmos também essa nossa nova publicação, a transição energética e sustentabilidade, elementos de desenvolvimento sustentável no Estado do Piauí, produzido pelo professor Gabriel Furtado, por mim, professor Sebastião Mendes, pelo Emanuel Reis, pela Jéssica Fonteles, pelo Luiz Guilherme Tavares, né? Além de uma série de publicações que nós temos de temas relevantes que envolvem a transição energética, que tem um reflexo muito grande em relação às questões ambientais. Nós sempre participamos de eventos nacionais no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, e o que a gente percebe é que o Piauí está, na linguagem da nossa época, na crista da onda. É uma oportunidade que o Piauí está tendo, com o alinhamento do governo estadual, dos órgãos governamentais, da iniciativa privada, de todos, em relação ao desenvolvimento sustentável, a questão climática e a questão energética. Que essa sociedade de risco, né, a metamorfose do mundo, que o próprio, você citou, o Ulrich Beck, ele traz questões complexas que a gente precisa enfrentar para que as gerações futuras não tenham maiores prejuízos. Eu queria presenteá-lo com um outro livro nosso que trata especificamente da Direito de Energia, Regulação e Mudanças Institucionais. Direito de Energia, professor Campelo, é um tema novo no direito brasileiro. Esse livro que nós publicamos é a primeira obra no estado do Piauí sobre direito de energia, né, em que esse livro já foi citado, inclusive, na Universidade Nacional de Pequim, com dados que a gente apresenta no que diz respeito aos investimentos chineses. Nós sempre, no nosso grupo de pesquisa, trabalhamos com dados, com questões ligadas à própria realidade. Estamos aqui presenteando em nome de todos. Não é? Obrigado, e todas essas obras estão gratuitamente na Rede Mundial de Computadores. Você só colocar e baixa gratuitamente. E agradecer, obviamente, a essa oportunidade de abrir para nós esse momento de falarmos para o grande público de questões tão relevantes para o nosso querido Piauí, terra querida, que a gente guarda no coração e quer, acima de tudo, ver o desenvolvimento de cada pessoa, né, a partir dessas potencialidades que tem na questão energética.